Há momentos em que a vida nos coloca diante de uma dor que parece insuportável, a sensação de ser rejeitado. Quando alguém se afasta, quando uma porta se fecha, quando o silêncio do outro ecoa mais alto do que as palavras, é como se dentro de nós despertasse um vazio antigo, uma voz que sussurra: eu não sou suficiente. Esse sentimento, por mais íntimo que pareça, não nasce apenas do presente. Ele carrega em si a memória de uma biologia ancestral, de um cérebro moldado para associar exclusão a perigo, afastamento à morte. No passado das tribos, ser rejeitado significava perder proteção, alimento, pertencimento. Hoje, o corpo ainda reage como se essa mesma ameaça estivesse diante de nós. Bruce Lipton nos lembra que não é apenas a experiência atual que provoca essa dor, são as crenças que carregamos, muitas vezes herdadas de nossos pais, absorvidas do ambiente em que crescemos, crenças que se instalaram no inconsciente, moldando nossa biologia, ditando como interpretamos o mundo e a nós mesmos. Quando sentimos rejeição, não é apenas a ausência do outro que nos fere, mas a lembrança oculta de que, em algum momento da vida, acreditamos que não éramos dignos de amor, que não éramos suficientes para permanecer. Mas e se essa interpretação não fosse a verdade última? Bob Proctor nos fala sobre paradigmas vibracionais. Ele explica que quando nossa frequência se eleva, quando nossa consciência desperta para novos níveis, aquilo que não ressoa mais com essa vibração simplesmente não encontra espaço para permanecer. O afastamento, nesse sentido, não é prova de fracasso, não é condenação, é apenas a vida respondendo ao novo campo energético que você passou a habitar. O que parecia rejeição, na verdade, é apenas o velho padrão se desfazendo porque já não há mais lugar para ele em sua jornada. Essa é a grande chave. Redirecionamento não é castigo, não é punição do universo, é inteligência da vida, é a bússola invisível da consciência, ajustando sua rota, conduzindo-o por caminhos que sua mente talvez ainda não compreenda, mas que sua alma já reconhece. Cada aparente não que você recebe é, na verdade, a vida abrindo um espaço para que um sim maior aconteça. Por isso, o convite de hoje é simples, mas profundo. Permita-se enxergar a rejeição não como uma ferida que paralisa, mas como uma bússola de expansão. O que hoje parece ausência pode ser, amanhã, a porta de uma presença mais ampla. O que hoje dói como abandono pode ser em silêncio o nascimento de uma nova direção, porque aquilo que se afasta de você não leva consigo o seu valor. Pelo contrário, deixe espaço para que sua verdadeira frequência floresça e encontre no tempo certo o que está em ressonância com ela. 1. O gatilho oculto da rejeição. Memórias biológicas de exclusão. Quando falamos em rejeição, não estamos lidando apenas com uma emoção passageira. Estamos diante de uma resposta antiga, gravada profundamente em nossa biologia. O cérebro humano foi moldado ao longo de milhares de anos para associar a exclusão ao risco de morte. Em tempos primitivos, ser afastado da tribo significava perder proteção, alimento e abrigo. Por isso, até hoje, quando sentimos rejeição, o corpo reage como se algo vital estivesse em risco. O coração dispara, a respiração se altera e uma angústia silenciosa se instala como se estivéssemos de fato em perigo. Essa resposta biológica, porém, não vem sozinha. Ela se mistura às memórias emocionais herdadas do ambiente em que crescemos. Bruce Lipton nos mostra que crenças inconscientes absorvidas desde cedo reforçam a ideia de não sermos dignos. Muitas vezes ouvimos palavras ou sentimos ausências que ficaram gravadas em nosso subconsciente como verdades absolutas. Não sou amado, não sou suficiente, não pertenço. Essas impressões moldam não apenas nossos pensamentos, mas a forma como o corpo interpreta cada afastamento, cada silêncio, cada olhar que parece nos excluir. Mas a ciência também nos revela um caminho de libertação. A epigenética mostra que não estamos condenados a viver prisioneiros dessas memórias. Os genes não são sentenças imutáveis. Eles respondem ao ambiente, às emoções, às escolhas conscientes que fazemos. Isso significa que, mesmo que nossas raízes tragam histórias de exclusão e dor, temos a possibilidade de reprogramar essa narrativa. Podemos aprender a sentir a rejeição não como sentença de abandono, mas como oportunidade de nos reconectar com uma verdade mais profunda. A dor que você sente hoje carrega em si memórias de muitos tempos, mas ela não precisa definir o seu destino. Quando olhamos para a rejeição com consciência, percebemos que ela é apenas um eco de algo antigo que pode agora
ser curado. Não estamos mais na mesma tribo, nem na mesma luta pela sobrevivência. Estamos diante de um novo campo de possibilidades, onde é possível transformar o que parecia ameaça em portal de expansão. 2. O erro invisível. Confundir afastamento com falta de valor pessoal. Existe um equívoco silencioso que muitos de nós carregamos. Acreditar que o afastamento do outro é prova de que não somos suficientes. Quando alguém se distancia, o ego rapidamente constrói uma narrativa cruel. Se ele foi, é porque eu falhei. Se ela não ficou, é porque eu não merecia. Essa voz interna é insistente, porque nasce da necessidade profunda de validação. No entanto, essa leitura não é a verdade, mas apenas um reflexo de antigas crenças de desvalorização que continuam atuando em nosso inconsciente. Bob Proctor explica que esses padrões de autodesvalorização são paradigmas, estruturas invisíveis que controlam nossa percepção e repetem a mesma história de dor, como um disco riscado que insiste em tocar a mesma melodia. Quando acreditamos que todo afastamento é consequência de nossa falta de valor, estamos, sem perceber, reforçando o ciclo do autoabandono. Afastamo-nos de nós mesmos, exatamente no momento em que mais precisaríamos de acolhimento interior. Há algo importante a compreender. Muitas vezes os afastamentos não acontecem porque você perdeu valor, mas porque sua frequência mudou. Quando sua energia se expande, ela já não encontra espaço nos mesmos lugares, nas mesmas relações, nas mesmas dinâmicas que antes lhe eram familiares. O campo vibracional em que você habita passa a rejeitar de forma natural aquilo que não está mais em sintonia com seu crescimento. E o outro, ao se afastar, apenas revela essa incompatibilidade invisível. Por isso, quando alguém se vai, não significa que você seja menor, mas sim que sua jornada está maior do que aquilo que poderia ser sustentado naquele espaço. O afastamento não fala sobre sua falta, mas sobre a impossibilidade de encaixe entre frequências que já não se reconhecem. É doloroso sim, mas é também uma oportunidade de enxergar que você não está sendo diminuído, está sendo chamado a permanecer fiel ao novo nível de consciência que alcançou. O verdadeiro erro invisível não está no afastamento em si, mas na interpretação que damos a ele. Quando você começa a perceber que cada partida pode ser um reflexo da sua própria expansão, o peso da rejeição se dissolve, e no lugar da dor, nasce a compreensão. Não foi falta de valor, foi mudança de frequência. 3. A revelação contra-intuitiva. Rejeição é seleção vibracional. À primeira vista, a rejeição parece ser um corte, uma perda, uma exclusão que fere a autoestima e abala o coração. Mas se olharmos com mais profundidade, perceberemos que ela carrega em si uma lógica espiritual sutil, quase invisível aos olhos apressados. A lógica da seleção vibracional. O universo não age por castigo, mas por coerência. Ele não arranca pessoas da nossa vida de forma aleatória. Ele reorganiza, como um grande campo inteligente, tudo aquilo que não ressoa mais com a energia que estamos sustentando. Assim como as células de um corpo rejeitam o que ameaça o organismo para preservar a vida, também nossa consciência expulsa padrões que não favorecem o crescimento. Às vezes, essa expulsão se manifesta como um afastamento de pessoas, como o fim de uma relação ou o fechamento de uma porta. Mas, em essência, o que está acontecendo não é rejeição. É triagem vibracional. É a vida retirando do seu campo aquilo que já não contribui para o fluxo da sua expansão. É difícil aceitar essa revelação no momento em que a dor se instala. O coração humano deseja continuidade, deseja permanência, deseja que o que parecia seguro permaneça. Mas a alma conhece um movimento mais amplo, um campo de frequências que precisa ser constantemente atualizado. Quando uma relação se desfaz, quando uma situação não se sustenta, não significa que algo em você esteja quebrado. Significa apenas que a energia da sua vida precisa de novos espaços, de novas conexões, de novos caminhos que estejam em ressonância com sua vibração atual. Perceber isso é um despertar. É reconhecer que a aparente rejeição é, na verdade, o universo alinhando seu caminho com aquilo que é compatível com sua verdade mais profunda. Ao invés de se perguntar, por que não fui suficiente? A pergunta que se abre é, o que minha energia está escolhendo agora, mesmo sem que minha mente compreenda? E nesse silêncio entre a perda e a revelação, nasce uma confiança. Tudo o que sai abre espaço para o que verdadeiramente sustenta a sua expansão. 4. O mapa do redirecionamento. Há momentos em que a dor da rejeição parece tão intensa
que tudo o que conseguimos enxergar é o vazio deixado pela ausência, mas dentro dessa mesma ausência, existe um traço oculto, um mapa que pode nos guiar para um entendimento mais profundo da própria vida. Esse mapa não está escrito em linhas perfeitas nem em trajetórias previsíveis. Ele se revela quando olhamos para trás e percebemos que cada afastamento abriu um caminho inesperado, que cada aparente perda foi também um redirecionamento. Pense em 3 situações que marcaram sua história, momentos em que você se sentiu rejeitado, esquecido ou deixado de lado. À primeira vista, eles ainda podem doer, mas se você observar com calma, verá que de cada um deles nasceu um novo movimento, uma nova possibilidade, algo que só pôde emergir porque aquele espaço foi liberado. A pergunta que ecoa é simples, mas profunda. Que caminho surgiu depois daquele afastamento? O que floresceu a partir daquilo que parecia ser apenas dor? Esse exercício de contemplação muda a memória. O que antes era lembrado como ferida pode se transformar em símbolo. O abandono se revela como mudança de direção. A exclusão se transforma em convite à expansão. A mente, que antes via apenas perda, começa a enxergar coerência. E o coração, que antes se sentia menor, percebe que foi justamente ali, na aparente rejeição, que a vida se moveu para que algo maior pudesse nascer. O mapa do redirecionamento não é feito de linhas retas. É um desenho invisível que só se compreende olhando em retrospectiva. Mas quando reconhecemos esse padrão, algo dentro de nós muda. A dor não desaparece imediatamente, mas se transforma em chave. Uma chave que abre a percepção de que não estamos à deriva, mas sendo conduzidos, e que cada não recebido traz, silenciosamente, a semente de um sim, que já se aproxima. 5. A bússola quebrada que aponta o verdadeiro norte. Às vezes, a vida se parece com uma bússola que gira sem parar, incapaz de mostrar uma direção clara. Diante da rejeição sentimos exatamente isso. Confusão, perda de referência, uma sensação de que o caminho foi destruído. Mas assim como a bússola não gira por estar quebrada, e sim por estar dentro de um campo magnético em mudança, também nossa vida se movimenta quando a energia ao redor se transforma. O que parece caos é, na verdade, um sinal de que a rota está sendo ajustada. A rejeição é essa bússola aparentemente defeituosa. Quando alguém se afasta, quando uma situação não se sustenta, quando o que antes parecia sólido se dissolve, temos a impressão de que algo deu errado. Mas em essência, o que acontece é exatamente o contrário. A bússola interna não está perdida. Ela está reagindo a um campo maior que mudou, a um novo norte que começa a se revelar. E a confusão que sentimos é apenas o indício de que nossa vida já não está mais orientada pelo mesmo campo energético. É preciso coragem para olhar o movimento da bússola com confiança, porque no início tudo parece desordem, mas se respiramos fundo e permitimos que o tempo revele o novo magnetismo, começamos a compreender que aquela confusão foi apenas o prelúdio do alinhamento. O que parecia ruína, na verdade, era o terreno sendo preparado para um novo direcionamento. O que parecia perda era, silenciosamente, um gesto de coerência do universo, apontando para onde nossa energia já pertencia. Assim a rejeição se transforma em sinal, não em sentença. O aparente desajuste se mostra como ajuste oculto, e aquilo que julgávamos ser a destruição do nosso caminho se revela como o verdadeiro norte. Uma bússola não gira sem motivo, e a vida não retira sem propósito. Cada afastamento carrega em si uma direção que cedo ou tarde mostrará sua clareza. Conclusão. Ao chegarmos até aqui, fica mais claro que a rejeição não é um inimigo, mas um mestre silencioso. Bruce Lipton nos mostra que, ao mudarmos nossas crenças inconscientes, não apenas transformamos a mente, mas também a biologia, o corpo e o rumo da vida. Cada pensamento novo, cada percepção mais elevada, reprograma os caminhos que antes pareciam fixos. O que parecia sentença se dissolve diante da consciência de que podemos escolher novas narrativas internas, capazes de abrir novas realidades externas. Bob Proctor acrescenta uma verdade fundamental: paradigmas antigos não acompanham novos níveis de consciência. Quando sua frequência se eleva, as estruturas antigas simplesmente não podem permanecer. Por isso, os afastamentos não são falhas, mas filtros. Eles não dizem que você perdeu algo, mas revelam que o que se vai não poderia seguir com você para onde está indo. Esse movimento não é perda, mas purificação do caminho. A síntese é clara e simples. Rejeição é linguagem espiritual de redirecionamento. É o universo dizendo em silêncio:
que você está pronto para expandir, que já não cabe nos moldes de antes, que precisa atravessar uma nova porta. E ainda que a dor seja real, dentro dela existe uma bússola apontando para horizontes mais vastos, para encontros mais alinhados, para experiências mais coerentes com a verdade que agora você sustenta. Talvez então a mensagem final seja esta: cada não que a vida lhe deu não foi uma negação do seu valor, mas um sim disfarçado ao destino que sua alma já havia escolhido. E quando você olha a rejeição por esse ângulo, percebe que nunca foi realmente deixado para trás. Foi conduzido, guiado, realinhado, porque a vida, em sua sabedoria, não fecha caminhos, ela apenas redireciona, sempre em direção ao verdadeiro norte da sua consciência.